Fala fera, continuando as aplicações sobre as leis de Newton, vamos falar hoje sobre plano inclinado. Como já diz o nome, um plano inclinado é uma superfície plana que tem uma certa inclinação em relação à horizontal. Como exemplo, como aplicação do plano inclinado, eu trouxe essa skatista, essa garota, descendo esse corrimão com o seu skate, ok? Bem, pessoal, antes de qualquer coisa, temos que indicar a inclinação do plano. Então, o plano tem uma determinada inclinação, ou seja, ele tem um ângulo em relação à horizontal, que eu estou chamando aqui no nosso problema de θ, tá certo? Depois, vamos colocar as forças sobre a garota. Veja, a primeira força que eu trago aqui é a força-peso. Força-peso é a força que o planeta exerce sobre a garota, puxando ela para o seu centro. Nós temos também duas projeções de força, que são a força Px e a força Py, tá? Nós vamos tratar como eixo x o eixo paralelo ao plano e o eixo y o eixo perpendicular ao plano, tá bom? Bem, pessoal, essa inclinação daqui, por semelhança de triângulos, ela vai aparecer entre os eixos y e a força peso. Essa inclinação vai servir para que a gente possa calcular a projeção Px e a projeção Py da força peso. O Px, por estar em frente ao ângulo, ou sem o ângulo, se você assistir às nossas aulas sobre vetores, eu dou essa dica, ó, sem ângulo é o vetor vezes o seno, sem seno. Então, Px é a força peso vezes o seno do ângulo θ. Para que serve essa força Px, pessoal? Essa força Px ela serve para acelerar essa garota plano abaixo. Veja, a força Px é a força motora, é a força que puxa essa garota no sentido plano abaixo. Então ela é a força resultante, já que nós não temos outra força na horizontal, e ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. Essa garota está acelerando o plano abaixo. E o Py? O Py está com ângulo. Se ele está com ângulo, ele é cosseno. Tá certo? Com ângulo, cosseno. Então, Py é a força peso vezes o cosseno do ângulo θ. E para que serve o Py? O Py serve para puxar essa garota em direção ao plano. Ela dá estabilidade. Ela prende a garota no plano. O plano, por sua vez, reage empurrando a garota de volta com a força normal. Então, o Py puxa a garota para o plano. O plano empurra, a garota empurra o plano e o plano empurra a garota de volta com a força normal. Então, Py se equilibra com a força normal. Se você quiser a força normal, que é a força que o plano exerce sobre a garota, você vai ter que calcular Py, que é P vezes o cosseno. Beleza? Bom, pessoal, vamos fazer um exemplo, que é o exemplo dessa garotinha descendo o escorregador, tá? Uma garotinha de 16 kg desce um escorregador inclinado de 30 graus com horizontal e sem atrito. Determine a aceleração da garotinha e a força que o escorregador exerce sobre ela. Adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 30 igual a 0,5 e cosseno de 30 igual a 0,87. Primeiro vamos ver a inclinação, né, desse escorregador, que é 30 graus, está aqui. Agora vamos ver as forças que aparecem. Eu tenho aqui a força peso, que puxa a garotinha verticalmente para baixo. Essa força peso pode ser projetada numa força Px e numa força Py. Px, pessoal, é a projeção do vetor peso no eixo do plano. O eixo x é o eixo paralelo ao plano. E o eixo y é o eixo perpendicular ao plano. É a outra projeção da força peso. Essa inclinação de 30 graus, por semelhança de triângulos, aparece entre os vetores peso e Py. Se o Py empurra a garotinha para o plano reage, empurrando a garotinha de volta com a força normal. Bom, pessoal, para achar a aceleração da garotinha, eu vou usar a força Px, que é a força que acelera a garotinha plano abaixo. É a única força que existe no eixo x, então ela é a própria força resultante. Px igual a massa vezes a aceleração. O Px, como não tem ângulo, pessoal, Px é sem ângulo é seno. Então, Px é o peso vezes o seno de 30. O peso é esse mg, tá, pessoal? M vezes G é o peso, vezes o seno de 30. Eu posso dividir a massa de um lado com a massa do outro lado.
Quando eu divido duas grandezas iguais, dá 1, ok? Então eu tenho a aceleração da gravidade, que é 10, o seno de 30, que é 0,5, e a aceleração, 10 vezes 0,5 é 5 metros por segundo ao quadrado. Pois bem, agora eu quero a força que o escorregador exerce sobre a garota. A força do plano sobre a garota é a força normal. Normal e PY, pessoal, tem a mesma intensidade, tem o mesmo módulo. Normal é a reação do plano sobre a garota. E PY é a força que a garota exerce sobre o plano, né? É uma parcela da sua força-peso que ela exerce sobre o plano. Então, normal e PY tem a mesma intensidade. Normal vai ser o PY, que é o peso, mg, vezes o cosseno de 30. Tá vendo? Ó, com ângulo, cosseno. Sem ângulo, seno. PY está com ângulo, então é peso vezes o cosseno. A massa da garota é 16, a aceleração da gravidade é 10, o cosseno de 30 é 0,7, então a força normal é 139,2 newtons. Beleza, pessoal? Então essa foi mais uma aula sobre a aplicação das leis de Newton. Estou indicando aqui em cima o link da playlist completa. Eu sugiro que vocês assistam todos os vídeos na sequência, é o ideal. Mas essa foi a nossa aula específica sobre o plano inclinado. Curtiu? Dá um joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha com a sua turma para divulgar o nosso trabalho, ok? Aquele abraço.